termos em que especifica. Relator, deputado Jorge Corte Real, pela rejeição. Com a palavra, o relator para proferir seu voto. Presidente, eu irei direto ao voto. A proposição em análise busca efetuar duas modificações à Lei 6.404 de 1976, Lei das Sociedades Anônimas. A primeira dessas alterações busca aprimorar as regras referentes à arbitragem e a segunda busca eliminar uma imprecisão na redação de um dispositivo que se refere a um direito de preferência conferido a acionista da companhia incorporadora decorrente da admissão de acionista da companhia incorporada. Preliminarmente, é oportuno destacar que a Lei número 9.307, de 1996, que dispõe sobre a arbitragem, recebeu diversos aprimoramentos em decorrência da Lei 13.129, de 2015, a qual ampliou o âmbito de aplicação desses mecanismos e dispôs sobre diversos tópicos, com a escolha dos árbitros, a interrupção da prescrição pela instituição da arbitragem, a concessão de tutelas cautelares e de urgência nos casos de arbitragem, a carta arbitral e a sentença arbitral. Além desses aspectos, o novo Código de Processo Civil, instituído por meio da Lei 13.105 de 2015, também apresentou dispositivos sobre o tema, inclusive regulamentando a alegação pelo réu quanto à existência da Convenção de Arbitragem. No que se refere ao direito societário, a própria Lei das Sociedades Anônimas passou a estabelecer, em 2001, que o Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre os acionistas e a companhia, ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários, poderão ser solucionadas mediante arbitragens nos termos em que especificar. Acerca do tema, consideramos que a arbitragem é mecanismo essencial a viabilizar a solução de divergências surgidas no âmbito do direito societário e se trata de mecanismo cuja utilização deve ser incentivada. Nesse contexto, a presente proposição busca estabelecer que serão suspensos os efeitos da cláusula arbitral sempre que for verificada, em cada caso concreto, a incapacidade de a companhia arcar com os custos financeiros do procedimento de solução da controvérsia pela via da arbitragem e que, nessa hipótese, o conflito poderá ser dirimido perante o judiciário. Em nosso entendimento, a proposta enfraquece a utilização do mecanismo da arbitragem. O motivo é que passará a existir uma dúvida razoável acerca da possibilidade de o caso ser remetido ao Poder Judiciário em detrimento da existência de convenção de arbitragem. Afinal, a análise quanto a custos, porventura excessivos, referente à utilização do mecanismo da arbitragem, será sempre subjetiva, prejudicando a celeridade para a solução de litígios, uma vez que passará a existir uma questão prévia e complexa a ser resolvida, que se refere à eventual capacidade de a companhia arcar com os custos envolvidos. Desta forma, optamos por nos manifestar contrariamente a essa proposta de manifestação da legislação. Quanto à segunda alteração proposta pelo projeto, busca-se aprimorar a atual redação do artigo 253 da Lei das Sociedades Anônimas, de forma a evitar que exista um direito de preferência que, em determinados casos, não deveria existir. Em sua redação atual, o referido artigo 253 dispõe, em uma das hipóteses que trata o dispositivo, que, na proporção das ações que possuírem no capital da companhia, os acionistas terão direito de preferências para adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las no todo ou em parte. Por sua vez, a proposição busca dispor que o referido direito de preferência deveria existir apenas nos casos
em que a subsidiária integral tenha sido formada por meio da incorporação de todas as ações do capital social da incorporada ao patrimônio da companhia controladora. Para analisar essa questão, é necessário observar que, na incorporação, a sociedade incorporadora absorve a totalidade das ações da incorporada, de maneira que, necessariamente, há um aumento de seu capital social em decorrência dessa operação. Desta forma, os acionistas da companhia incorporadora sofrem compulsoriamente uma diluição relativa do capital de que dispõe, uma vez que o capital social da incorporadora foi expandido. Em face dessa diluição, a Lei das Sociedades Anônimas estabelece o direito de preferência para os acionistas da incorporadora. Poder adquirir ações do capital da subsidiária integral, se a companhia decidir aliená-las em todo ou em parte. Essa medida possibilitaria ao acionista reduzir a diluição compulsória do capital a que esteve sujeito por ocasião da incorporação. Entretanto, a incorporação não apresenta a única possibilidade de formação de uma subsidiária integral. Afinal, é também possível que passe a existir uma subsidiária integral em decorrência da aquisição, por meio de oferta pública, de todas as ações de uma determinada companhia. Assim, ocorrerá uma operação em que apenas os ativos da companhia serão utilizados para adquirir as ações da companhia que passará a ser subsidiária. Essas ações adquiridas dessa forma passarão, portanto, a fazer parte dos ativos da controladora. Sendo assim, ao contrário do que ocorre na incorporação, não haverá aumento de capital da companhia controladora. Nesse sentido, como não há aumento de capital, também não haverá diluição do capital dos acionistas da companhia controladora. Como não há diluição, também não deverá haver direito de preferência. Há de se destacar que, nessa questão, já foi apreciada pelo órgão regulador, que é a Comissão de Valores Imobiliários CVM, em mais de uma oportunidade. Como exemplo, pode-se mencionar que, no âmbito do processo administrativo sancionador CVM número RJ 2010/9078, é claramente estabelecido que o direito de preferência, que trata o artigo 253 da Lei das Sociedades Anônimas, somente deve ser aplicado quando reconhecida a existência de subsidiária integral proveniente de operação de incorporação de ações. O voto proferido na ocasião destacava que, no processo administrativo CVM, número RJ 2010-13.425, o colegiado concluiu que o dispositivo no artigo 253 da Lei número 6.404/76 apenas se aplica às companhias convertidas em subsidiárias integrais em razão de operação de incorporação das ações. O direito de preferência previsto no artigo 253 da Lei 6.404/76 é, portanto, um direito específico. Somente deve ser aplicado quando reconhecida a existência de subsidiária integral proveniente de operação de incorporação de ações. Adicionalmente, na decisão colegiada de 16 de agosto de 2016, que apreciou recurso contra a aplicação do direito de preferência previsto no artigo 253 da Lei das Sociedades Anônimas, o colegiado deliberou o deferimento do pleito da companhia interessada, entendendo pela inaplicabilidade do referido direito de preferência, acatando o argumento segundo o qual o artigo 253 não incide na operação em questão, pois o dispositivo apenas se aplica nos casos de companhias convertidas em subsidiários integrais por meio de incorporações de ações, com base em precedentes do colegiado, processo CVM número RJ 2010, 13.425, apreciada em 1/3/2011, e PAS, CVM número RJ 2010/9078, julgado
em 25/10/2011. Entretanto, essa decisão não foi unânime. A área técnica da CVM argumentava que, em que pese não tratar de uma incorporação, o direito de preferência do artigo 253 seria aplicável, uma vez que, dentre outros aspectos observados no caso concreto, o edital da oferta pública de ações, que transformou uma das empresas em subsidiária integral, estipulava a permuta de ações emitidas publicamente para esse fim. Prosseguiu a área técnica apontando que, na ocasião, não houve direito de preferência para os antigos acionistas da controladora nessa emissão, o que teria, desta forma, resultado na diluição involuntária de sua participação no capital social. Por esse motivo, seria cabível a aplicação do artigo 253 da Lei das Sociedades Anônimas, ainda que não se tratasse de uma incorporação. Em outras palavras, defendia a área técnica da CVM que a maneira específica pela qual uma das empresas foi constituída como subsidiária integral possui elementos determinantes que deveriam levar ao reconhecimento do direito de preferência de que trata o artigo 253, mesmo sem a existência de uma incorporação. Em que pese esse posicionamento da área técnica não ter sido majoritário na decisão do caso em questão, consideramos que limitar a aplicação do artigo 253 da Lei de Sociedades Anônimas apenas nos casos em que tenha existido incorporação poderia impedir o reconhecimento do direito de preferência nos casos em que, por sua peculiaridade, deveria ser mantido. Em suma, ainda que o direito de preferência deva claramente existir nos casos de incorporação, e ainda que, nos casos gerais, em que a formação de uma subsidiária integral ocorra por meio de aquisição de ações, o direito de preferência não deveria existir. Consideramos preferível não modificar a Lei das Sociedades Anônimas de forma a possibilitar que, em situações específicas, como as defendidas pela área técnica da CVM, o direito de preferência passa a ser mantido pela deliberação do colegiado daquela autarquia. Dessa forma, manifestamos-nos no sentido de não alterar o ordenamento jurídico acerca dessa questão, uma vez que é preferível que seja a CVM o órgão responsável por interpretar e deliberar, segundo as características de cada caso concreto, sobre a aplicação das disposições do atual artigo 253 das Leis das Sociedades Anônimas. Assim, diante o exposto, em que pese as nobres intenções do autor, votamos, senhor presidente, pela rejeição do projeto de lei 7.436 de 2017. Em discussão. Deputado Helder Salomão. Senhor presidente, demais membros da comissão, eu só quero rapidamente fazer um comentário sobre o relatório apresentado pelo deputado Jorge Corte Real, que, inclusive, se despede desta comissão. Quero, inclusive, agradecê-lo publicamente pelo trabalho que aqui realizou durante esse mandato, e também para dizer que o seu relatório é bastante consistente. Eu conversei com um representante do deputado Carlos Bezerra sobre a matéria e, de fato, há que se destacar que a CVM, a área técnica da CVM, já se manifestou sobre a matéria e, portanto, nós temos pleno acordo com o parecer apresentado por Vossa Excelência. Vamos acompanhar o relatório, mas também deixamos registrada aqui a nossa opinião, que é sobre a iniciativa do deputado Carlos Bezerra, que propõe um debate interessante sobre essa matéria, mas que, neste caso específico, nós temos acordo com o relator, o deputado Jorge Corte Real, acompanhamos o seu relatório, visto que é uma matéria já consensuada, uma matéria que foi amplamente debatida pela área técnica da CVM. Portanto, digamos que a proposta
ela, neste momento, se torna inviável por causa dessa questão. Então, eu queria parabenizá-lo pelo relatório e manifestar o meu apoiamento ao relatório de Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Obrigado pelas referências ao meu nome. E Vossa Excelência também sempre foi um deputado amigo, parceiro, e tem contribuído muito para o Brasil através das comissões, dessa comissão. E Vossa Excelência é um dos exemplos que eu dou do que se pode fazer e de como se fazer um grande mandato aqui nessa casa. Muito obrigado, deputado. Deputado Vitor. Cumprimentar também o deputado Corte Real, que tem dado importantes contribuições para essa casa e, sem sombra de dúvida, sempre teve uma